Olá, cervejeiros e cervejeiras, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Cerveja com Ricardo Naif. Hoje eu vou falar sobre a importância da mulher no mercado cervejeiro, na produção cervejeira. Essa história vai se iniciar aí há mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo. É isso mesmo, 9.000 anos antes de Cristo. É quando, na pré-história, o homem pré-histórico ele passa a começar a pensar em deixar de ser nômade para começar a ficar fixo no local. Porque na época os grandes desafios que eles tinham, os dois grandes desafios, né, que eu acho que eram os maiores, eram se proteger e se alimentar. Como eles não tinham plantações, não tinham nada, eles tinham que viver basicamente da caça, né? Então ele começou a pensar nisso e eles deram os primeiros passos para a agricultura. Essa agricultura que eles iniciaram lá atrás foi justamente com grãos. Então eles iniciaram a plantação de sorgo, cevada e trigo. Foi aí que começou tudo. Já no final dessa era, a cerveja foi descoberta. Como que a cerveja foi descoberta? A cerveja foi descoberta assim, por acidente. Os caras estavam, não se sabe ao certo se na realidade foram grãos ou se foi pão que estava dentro de algum recipiente. Caiu água, provavelmente água de chuva, aquilo fermentou, até porque tinha a água, os grãos e as leveduras selvagens, que na época as leveduras ninguém sabia ainda, né? Ela foi ser descoberta com Pasteur, né? E as leveduras selvagens fermentaram aquilo, alguém resolveu experimentar, percebeu que ficou tonto, tinha uma leve dosagem alcoólica e a partir dali eles passaram a melhorar todo esse processo. 6.000 anos antes de Cristo começaram a ter indícios de cidades, começaram a se formar cidades, pequenas cidades. E essas cidades, elas se deram justamente porque o homem resolveu se fixar. Ele deixou de querer, a grande maioria, ser nômade. Uma minoria permaneceu nômade. A grande maioria resolveu se fixar. E diz a lenda que o homem se fixou pela necessidade de produzir pão e cerveja. É isso mesmo. O pessoal fala isso. E em relação às plantações de grãos, tem indícios de os historiadores, né, os arqueólogos, né, eles descobriram indícios de campos de plantação com data de 9.000 anos antes de Cristo, né, isso na Ásia Ocidental. Então, assim, é tudo baseado, né, que as pessoas escreveram isso, tudo tem um fundamento e tudo é história, né? Então essa história ela vem sempre agregando a mulher. Por quê? Porque justamente nessa época a mulher ela já estava à frente da produção, porque a produção de cerveja era uma coisa feminina, porque o homem ele saía para plantar, para caçar, ele saía para negociar, às vezes ficava dias fora, muito tempo fora por conta da distância. Então a produção e a distribuição da cerveja, a partir do momento que ela começou a ser vendida também, trocada, né, por outros, às vezes por cereais ou por outros produtos, era basicamente a mulher que fazia isso. Ela produzia a cerveja e ela distribuía essa cerveja. Então,
isso já mostra que a presença da mulher já era forte, sempre muito forte, né? Para vocês terem uma ideia, na época da sociedade babilônica, os babilônios, eles isentavam os homens de fazer parte do exército. Eles não precisavam fazer parte do exército, porém eles tinham que fornecer cerveja para o exército. Então o cervejeiro na época não participava de guerra, ele simplesmente produzia a cerveja que abastecia o exército. E a mulher, nessa época, ela também permaneceu à frente da produção. Ela sempre esteve à frente da produção. E ao longo da história ela veio se mantendo isso. Só que teve um período que a mulher ela começou a se distanciar da produção da cerveja. Por quê? Foi uma época difícil. Foram épocas delicadas, né? Foram épocas que, por exemplo, a época da Revolução Industrial, que os homens saíam para trabalhar, para buscar o sustento, e passou-se a ter o machismo, né? E isso difundiu em culturas de vários países, né? Que a mulher ela ficava restrita a trabalhar em casa, só que não mais na produção da cerveja, fazia os afazeres domésticos, mas não mais da cerveja por conta de uma série de coisas que aconteceram. A Revolução Industrial foi uma delas. Um outro fator que atrapalhou muito também foi a lei seca americana, porque a lei seca ela não prejudicou só os Estados Unidos, as cervejarias dos Estados Unidos. Isso acabou que prejudicou muita coisa em torno, porque tiveram receitas de cerveja que praticamente se extinguiram, se perderam no caminho, né? Outras acabaram que conseguiram resgatar. Tem algumas que estão resgatando ainda, cervejas que tinham sumido, que não tinha receita, e o pessoal está buscando. Tem cervejeiros que são especializados nessa busca, né? Por receita, por estar trazendo receitas que se perderam ao longo do caminho. E uma coisa que atrapalhava muito também eram as barreiras comerciais. As barreiras comerciais, elas às vezes impediam, às vezes um determinado país não tinha um produto ou outro que precisasse, né, usar na produção, então isso atrapalhava, não conseguia se fazer a cerveja, a grande maioria das cervejas. Às vezes os caras conseguiam fazer uma cerveja ou outra, mas não conseguia fazer todas. E assim, no Brasil, a nossa história cervejeira, ela começa muito bem estabelecida no sul do país, naquela região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em alguns lugares, por conta da colonização. Muitos alemães, muitos holandeses, né? Então muita descendência europeia lá. E eles trouxeram com eles essa cultura cervejeira. Então eles produziam a cerveja lá também. Só que a mulher ela já não tinha assim tanta participação nessa produção. Nesse momento eram mais os homens que estavam nessa produção. Só que quando teve o rompimento de barreira comercial aqui no Brasil, que facilitou-se, né, a entrada de produtos importados, né, que fizeram muito bem com isso e resolveram essa parte, aí a cultura cervejeira começou a se difundir no país inteiro. E aí a mulher ela já vem com força. Ela já começa a aparecer novamente dentro da produção cervejeira brasileira. No Sul, muitas famílias, né, que já faziam a cerveja, então as mulheres elas passaram a estar mais presentes nesse momento. E aí começa o boom cervejeiro, que eu comentei
no vídeo passado, que começou há mais ou menos por volta de 10, 12 anos aí atrás, que aí o comércio da cerveja no Brasil, das cervejas artesanais, das cervejas especiais, ele começa a abrangir, vai difundindo isso no país, e com isso as pessoas passam a ter mais acesso às cervejas especiais. E nesse momento, a curiosidade feminina, por conta do ímpeto feminino, da coisa de estar presente, de fazer, levou a elas começarem a participarem desse movimento e se integrarem já juntamente, andando junto mesmo com o movimento. Hoje, nós temos aí muitas cervejeiras, né, que são mestres cervejeiras em várias indústrias, né, em cervejarias artesanais, cervejarias especiais, inclusive donas das suas próprias cervejarias, né? Esse movimento começou. Eu estou trazendo aqui hoje 3 cases, né, de 3 amigas que são cervejeiras e elas têm uma presença muito importante, que elas representam a mulher nesse mercado cervejeiro. A mulher dessa forma que eu estou falando, com esse ímpeto de presença, com essa presença comercial, com essa coisa que a mulher tem, né, de especial. Então, eu vou citar aqui a Natália. A Natália hoje ela trabalha na Trilha Cervejaria, é uma cervejaria de São Paulo, uma cervejaria premiada, uma cervejaria que faz ótimas cervejas, cervejas muito boas. A Natália lá, ela é sommelier de cervejas da Trilha, ela é gerente da cervejaria e ela, esporadicamente, quando tem necessidade, também participa da produção, ela põe a mão na massa. Inclusive, Natália, você me corrige depois, mas se eu estiver errado, mas se eu não me engano eu tomei uma cerveja que você fez colaborativa lá com as... Se eu não me engano você comentou que foi com as suas amigas de trabalho, suas colegas de trabalho, que se eu não me engano o nome dela é Eu, Tu, Elas. Depois manda aí um comentário aí, diz pra gente se é isso mesmo aí, tá bom, Natália? A Natália é um case de caso da presença da mulher, que a mulher realmente precisa estar presente na produção da cerveja, com toda essa simpatia que ela tem, com essa coisa materna, com essa coisa justa, né, que ela aparenta ter. Já a Clarissa é uma grande amiga também, juntamente com a Natália, as duas fizeram um curso de tecnologia comigo, e a Clarissa, na época, a Clarissa já tinha uma cervejaria. A cervejaria produzia menos do que produz hoje. Hoje eles aumentaram a capacidade de produção da cervejaria. A cervejaria da Clarissa é a cervejaria Matuta, fica em São José, e eles aumentaram a produção hoje. Clarissa, depois também você me corrige, eu não tenho... Depois você solta algum comentário aí falando dos sócios que são, mas que eu sei, se eu não me engano, são 3 sócios, não sei se tem mais, não me recordo se tem mais, mas eu sei que o marido da Clarissa fica no comercial, ele vende a cerveja, entrega a cerveja e deve fazer mais um tanto de coisa lá, né? A Clarissa, gente, ela é mestre cervejeira da cervejaria Matuta. Isso mesmo, é ela que produz a cerveja lá. E tem um outro sócio, se eu não me engano, que acompanha ela na cervejaria, ajuda ela lá, mas a encarregada por receita, a que arredonda tudo, a que coloca a cerveja para estar pronta para nós bebermos, é a Clarissa. Clarissa é a grande mestre cervejeira lá da Matuta. E eu vou citar o caso também da Rosilene. A Rosilene, uma grande amiga,
fez um curso de sommelier de cervejas comigo. E a Rosilene, ela é formada em Domens, na Alemanha, e Siebel, em Chicago. Ela é mestre cervejeira também, e ela está à frente da produção de uma das unidades de uma grande cervejaria instalada aqui no Brasil, uma ministry aqui do Brasil. Então, ela está à frente da produção de uma grande cervejaria. Por que eu falei desses 3 cases, né? Porque são 3 representações de mulheres que estão em 3 pontas do mercado cervejeiro hoje. Eu só não vou citar mais, porque tem as amigas também que fizeram o curso de sommelier que estão na parte de controle de qualidade, tem amigas que fazem parte do marketing também. Então, assim, eu escolhi esses 3 cases por justamente eles estarem nas 3 pontas de produção que eu considero assim importantes para mostrar, porque assim, normalmente o pessoal fica com a figura do homem produzindo, mas as mulheres têm total capacidade e competência. E inclusive elas têm, na anatomia delas, elas têm uma coisa que favorece muito isso. Tem uma pesquisa da UFRJ, juntamente com o apoio da USP, a doutora Ana Virgínia, ela fez um estudo que diz o seguinte: a mulher, ela tem no bulbo olfatório, ela tem de 40 a 50% a mais de células que o homem. Foi feito um estudo em 18 cérebros, masculinos e femininos. Os femininos, todos eles apresentaram essa quantidade a mais do bulbo olfatório de células, de 40 a 50%. Então, por aí a gente já tira que a mulher, se trabalhar bem o olfato, principalmente na parte de sommelieria, ela, bem trabalhada, ela vai ter acesso a aromas e sabores com maior facilidade que, às vezes, um homem. Haja visto que tem uma coisa que na gravidez, eu vou citar isso porque eu já citei com a minha esposa, na gravidez, o olfato da mulher ele é tão especial que na gravidez, por conta dos hormônios, é comum, às vezes, uma mulher dizer que não está suportando o cheiro, por exemplo, de um perfume do marido, só que o marido sempre usou aquele perfume, porém, na gravidez, ela não está suportando. Que adorava o cheiro, por exemplo, de um material de limpeza e naquele momento ela não está aturando aquele sabor, ela não aguenta aquele aroma, aquela coisa perturbando. Então, isso daí já é justamente um reflexo dessa quantidade a mais de células que as mulheres têm nessa cavidade olfatória que a gente não tem, que os homens não têm, né? E a mulher também ela tem mais neurônio que os homens, ela tem em torno de 6,9 milhões de neurônios, enquanto os homens têm em torno de 3 milhões e meio de neurônios. Esses neurônios, eles ajudam justamente a mulher, a hora que ela percebe aquele aroma, ela fazer a ligação do aroma com o que é, com o sabor do que é. Então, isso facilita muito para a mulher, tá bom? Isso é mais um motivo para você, mulher, que está assistindo esse vídeo, que tem vontade de fazer cerveja, que tem vontade de ingressar no universo cervejeiro, não deixe para depois. O momento é agora. Comece a estudar, comece a perceber isso, porque vocês são favorecidas nesse quesito, tá ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo do nosso canal. Dá um like aí, manda um joinha para nós. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal.
clique no sininho para receber as notificações de quando a gente postar os vídeos, tá ok? Até o próximo vídeo. Valeu!